A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nós vamos dar continuidade a essa série de vídeos sobre a história do cristianismo. Essa é a nossa segunda aula. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre Atos dos Apóstolos. Será um vídeo introdutório de Atos dos Apóstolos. Seu escritor, Lucas, o mesmo escritor do Evangelho de Lucas. O ano em que foi escrito, 62 a 68. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai defender que é de 60 a 63. Alguns estudiosos vão dizer que é de 62 a 64, outros de 80 a 90. Quando nós encontramos essa divergência entre 60 e 63, 62 e 64, é quase que natural, né? Mas quando nós pulamos aí para 80 e 90, são quase 20 a 30 anos, né? 2 a 3 décadas de diferença. Então, assim, as datas mais aceitas giram em torno de 60 a 63, 62 a 64. Por quê? Quando nós pegamos os escritos de Atos dos Apóstolos, que nós vamos lá para o fim de Atos dos Apóstolos, nós vemos que Lucas ele termina o livro falando acerca da prisão de Paulo. Paulo ele está preso em Roma. Qual que é o cenário ali? Paulo ele está preso em Roma e ele tem liberdade, ou seja, ele está numa prisão domiciliar, ele tem liberdade de receber ali os seus amigos, de receber os cristãos, os seus irmãos em Cristo, e de continuar ensinando acerca do Evangelho. Ele não tem a liberdade mais para fazer as suas viagens, para andar propagando o Evangelho, mas ele tem a sua liberdade de estar ali, recebendo pessoas, escrevendo suas cartas e propagando o Evangelho. Porém, entre o ano 64 e 67, já no reinado de Nero, Paulo ele é assassinado, não é isso? O martírio de Paulo é entre o ano 64 e 67, tanto o martírio de Paulo quanto o martírio de Pedro. Paulo ele é morto decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então, qual que é o que traz uma indagação para aceitar essas datas entre 80 e 90? Justamente porque, provavelmente, se essa fosse a data em que Lucas estava escrevendo, ele já teria essa informação de que Paulo havia sido martirizado, Pedro também, né? E possivelmente ele iria narrar isso em seus escritos, porque ele praticamente narra a vida do apóstolo Paulo toda, né? Então, assim, a data mais aceita gira em torno do ano 60, 63, 62 e 64, por esses motivos. Sobre o destinatário, todos nós sabemos que Lucas ele escreve tanto o seu evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos para Teófilo, provavelmente uma pessoa de posição elevada ou patrocinador da obra. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, nós temos escrito assim, vamos ler desde o primeiro. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, ou seja, Lucas está dizendo, olha, muitas pessoas atualmente estão escrevendo acerca de Jesus. Muitas pessoas estão escrevendo acerca dessa nova fé. Aí no versículo 2. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, ou seja, quem foram os que receberam? Os apóstolos. Então os apóstolos receberam essa mensagem e Lucas ele vai buscar informações nesses apóstolos. Muitos vão dizer que a maior fonte de Lucas foi Marcos, né? Marcos é o primeiro evangelho escrito, então ele vai se apoiar em Marcos para poder escrever. E é claro que provavelmente ele deve ter buscado informações com outros apóstolos também. Ele menciona que ele faz uma busca minuciosa para poder relatar. Muitas pessoas estavam escrevendo acerca de Jesus, muitas pessoas estavam escrevendo acerca do que aconteceu naquele período. E ele não quer ser como muitas pessoas, ele quer ser diferente. Ele quer fazer um estudo minucioso para ele ter certeza de todas as coisas e prova disso é que o evangelho dele está dentro do cânon bíblico, não é isso? Então ele faz esse estudo minucioso e aí no versículo 3 ele vai dizer, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo. Aí ele vai usar o pronome de tratamento, destacando a importância deste homem no império. Aí muitos vão dizer que este homem poderia ser um senador, um governador, né? Alguns vão dizer que ele era um saduceu, que eu acho pouco provável. Eu acredito que ele era mesmo, tinha uma grande influência dentro do império, pelo propósito, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, de por que ele escreveu
justamente para Teófilo, né? Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, Teófilo, ele já tinha algumas informações acerca do Evangelho, acerca dessa nova fé que estava sendo propagada no Império. Por que escreveu? Para apresentar um relato ordenado e confiável sobre Jesus e a expansão da igreja, fortalecendo a fé e dando maior segurança ao leitor. Então, por que eu prefiro acreditar que Teófilo era uma pessoa influente no império e não um saduceu? Porque provavelmente existe duas linhas, né? Alguns estudiosos vão defender que Teófilo ele era o patrocinador dessa pesquisa de Lucas, né? E da produção desses textos, né? O que não era barato. Para uns, Teófilo custeou tudo isso, né? Com algum propósito. Mas para outros, Teófilo, pela sua importância no Império, Lucas se preocupa em escrever justamente para ele, para fazer uma defesa do Evangelho, para fazer uma defesa dessa nova fé. Porque dentro desse período, havia muitos rumores, muitas calúnias contra os cristãos, né? Muitas falsas acusações. E aí, dentro desse contexto, o propósito de Lucas era justamente escrever tanto o Evangelho quanto o livro de Atos e entregar nas mãos de Teófilo para explicar certinho o que era a fé. Para dizer assim, olha, Jesus é isso tudo que está relatado nesse primeiro tratado que eu te mandei. Então, assim, tudo isso aí é o período em que Jesus exerceu o seu ministério e o propósito pelo qual ele veio. O segundo tratado, que é o Atos dos Apóstolos, é a forma como essas pessoas que vivem essa fé em Jesus se comportam dentro do império. Para mostrar assim, olha, Teófilo, são pessoas que não são rebeldes, são pessoas que são inofensivas para o império, são pessoas que não estão se preocupadas em rebelar contra o império. Não são o que estão dizendo por aí, não são pessoas que estão causando motins dentro do império. Então, tudo que estão falando é calúnia. Então, leia tudo que eu estou te mandando, Teófilo. Então, assim, há quem defenda que o propósito era esse. Lucas estava escrevendo para Teófilo justamente para fazer uma defesa dessa nova fé que estava sendo propagada dentro do império. Concluindo, Atos dos Apóstolos é um relato histórico e teológico confiável sobre o início da igreja e sua missão no poder do Espírito Santo. Compreender quem escreveu, quando, para quem e por que escreveu, nos ajuda a ler o livro com mais clareza e profundidade. Nos próximos vídeos, nós damos continuidade a esse estudo de Atos dos Apóstolos, fazendo os apontamentos necessários. Deus continue abençoando vocês. Fique com Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Deus os abençoe.